Graça e paz do Senhor Jesus, irmãos. Amém? Bom demais, né? Estamos reunidos mais uma vez para caminhar até o final do estudo, né? Até o fim do Velho Testamento, se Deus quiser. Até 2033, nós terminamos, né? Vamos lá então, no nosso texto de hoje, Josué, capítulo 8, que vai trazer para nós dois assuntos. Obrigadão, Marcão. Vai trazer a tomada de Ai e depois a leitura da lei diante do altar. Josué 8 diz assim: Então disse o Senhor a Josué: Não temas e não te espantes, toma contigo toda a gente de guerra, levanta-te e sobe a Ai. Entreguei nas tuas mãos o rei de Ai, o seu povo, a sua cidade e a sua terra. Farás com Ai e seu rei, como fizeste com Jericó e seu rei. Somente para vós saqueareis os seus despojos e ao seu gado. Põe emboscadas atrás da cidade. Então levantou Josué e toda a gente de guerra para subir contra Ai. Escolheu Josué 30.000 homens valentes e os enviou de noite, com estas ordens: ouvi atentamente. Armareis uma emboscada atrás da cidade. Não vos distancieis muito da cidade. Todos vós estareis alertas. Eu e todo o povo que está comigo nos aproximaremos da cidade. Quando nos saírem eles ao encontro, como antes, fugiremos diante deles. Deixai-os sair atrás de nós, até que os tiremos da cidade, pois dirão: fogem diante de nós como dantes, assim fugiremos diante deles. Então saireis vós da emboscada e tomareis a cidade. O Senhor, o vosso Deus, a entregará na vossa mão. Assim que tiverdes tomado a cidade, ateai fogo nela, conforme a palavra do Senhor. Prestai atenção ao que vos tenho mandado. Assim Josué os enviou, e eles se foram, e ficaram em emboscada entre Betel e Ai, ao ocidente de Ai. Porém Josué passou aquela noite no meio do povo. Levantou-se Josué de madrugada e contou o povo. Subiram ele e os anciãos de Israel diante do povo contra Ai. Subiram também todos os homens de guerra que estavam com ele, avançaram e vieram pela frente da cidade, acamparam-se ao norte de Ai, havendo um vale entre eles e Ai. Tomou também uns 5.000 homens e os pôs entre Betel e Ai de emboscada ao ocidente da cidade. Assim tomaram posição o povo e todo o acampamento ao norte da cidade e os que estavam em emboscada ao ocidente da cidade. Naquela noite, Josué foi até o meio do vale. Ao ver isto, o rei de Ai, ele e os homens da cidade se apressaram e, levantando-se de madrugada, saíram ao combate contra Israel, ele e todo o seu povo, ao tempo determinado, em frente da planície. Mas não sabia que havia uma emboscada contra ele atrás da cidade. Josué e todo Israel fingiram-se feridos diante deles e fugiram pelo caminho do deserto. Pelo que todo o povo que estava na cidade foi convocado para os perseguir, e perseguiram Josué e foram afastados da cidade. Nenhum só homem ficou em Ai e em Betel, todos saíram atrás de Israel. Assim deixaram a cidade aberta e seguiram Israel. Então o Senhor disse a Josué: estende para Ai a lança que tens na tua mão, pois a darei na tua mão. E Josué estendeu para a cidade a lança que estava na sua mão. Ao estender ele a mão, os homens da emboscada se levantaram apressadamente. Do seu lugar vieram à cidade, tomaram-na apressadamente, a incendiaram. Virando-se os homens de Ai para trás, viram que a fumaça da cidade subia ao céu e não puderam fugir nem para uma parte nem para outra, pois o povo que fugia para o deserto se tornou contra eles. Vendo Josué e todo Israel que a emboscada tomara a cidade e que a sua fumaça subia, voltaram e feriram os homens de Ai.
Também os israelitas que estavam na cidade saíram para lutar contra eles, e assim os de Ai ficaram cercados, estando os israelitas de uma e de outra parte. Feriram-nos os israelitas, de sorte que nenhum deles sobreviveu nem escapou. Ao rei de Ai, porém, tomaram vivo e o trouxeram a Josué. Tendo os israelitas acabado de matar todos os moradores de Ai no campo, no deserto para onde os tinham seguido, e havendo todos morrido ao fio da espada, então todo Israel voltou a Ai e mataram os que haviam ficado. Os que morreram naquele dia, assim homens como mulheres, foram 12.000, todos os moradores de Ai, pois Josué não retirou a mão a que estendera com a lança, enquanto não destruiu totalmente a todos os moradores de Ai. Então somente os israelitas tomaram para si o gado e os despojos da cidade, conforme a palavra do Senhor que ordenara a Josué. Assim Josué queimou Ai e a tornou num perpétuo montão de ruínas, como é até o dia de hoje. Ao rei de Ai enforcou, deixando-o no madeiro até a tarde. Ao pôr do sol ordenou Josué que o seu corpo fosse tirado do madeiro, e o lançaram à porta da cidade, e levantaram sobre ele um grande montão de pedra, que permanece até o dia de hoje. Então Josué edificou um altar ao Senhor, o Deus de Israel, no monte Ebal, como Moisés, servo do Senhor, ordenara aos filhos de Israel, conforme o que está escrito no livro da lei de Moisés, a saber, um altar de pedras brutas, sobre as quais não se manejara instrumento de ferro. Ofereceram sobre ele holocaustos ao Senhor e apresentaram ofertas pacíficas. Escreveu ali em pedras uma cópia da lei de Moisés, que este já tinha escrito diante dos filhos de Israel. E todos os israelitas, todo Israel, estrangeiros e naturais, com seus líderes oficiais e juízes, estavam de um e de outro lado da arca perante os sacerdotes levitas que levavam a arca da aliança do Senhor. Metade deles estava em frente do monte Gerizim e a outra metade em frente do monte Ebal, como Moisés, servo do Senhor, tinha ordenado para que abençoassem o povo de Israel. Depois leu em alta voz todas as palavras da lei, a bênção e a maldição, conforme tudo que está escrito no livro da lei. Palavra nenhuma houve de tudo o que Moisés ordenara que Josué não lesse perante toda a congregação de Israel, e as mulheres e os meninos e os estrangeiros que andavam no meio deles. Amém? Deus, obrigado por esse dia maravilhoso, obrigado por este momento que estamos na casa do Senhor. Pedimos que o Teu Espírito Santo, Senhor, nos ajude agora a ser edificados pela palavra. Ó Deus, como nós precisamos aprender do Senhor. Te agradeço por cada vida que aqui está, te agradeço por cada pessoa, meu Deus, que vai participar conosco deste estudo. Muito obrigado mais uma vez, nós te agradecemos em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Aleluia. Pode sentar, queridos. Esse texto de hoje vai trazer para nós, irmãos, um ensinamento muito grande que diz respeito ao que Deus faz com relação à nossa atitude diante do pecado, tá? Isso é muito importante para nós. Os irmãos que estão estudando a Bíblia Sagrada sabem que Deus puniu severamente o povo de Israel por causa de um pecado de um homem só. Um homem pecou, nós estudamos isso na semana passada. Acã fez aquilo que Deus tinha falado para não fazer, pecou. Então Acã pagou muito caro pelo seu pecado. Ele pagou com a morte e a sua família morreu, e todos os bens que ele tinha também foram destruídos por causa do seu pecado. Mas o pecado deste único homem também atingiu, além da família dele, atingiu todo Israel, porque Israel foi derrotado diante dos seus inimigos por causa deste pecado. E ali nós então vimos que um pecado prejudica um grupo inteiro. O pecado de um homem dentro de casa, de um membro da família, prejudica a família. O pecado de uma pessoa dentro da igreja prejudica a igreja, segundo o que nós vimos no texto. Mas agora nós vamos ver, nesse capítulo 8, que a atitude nossa com relação ao pecado inverte as coisas. Aquilo que era maldição, aquilo que era mal, Deus pode transformar em bênção, que é o que nós vamos ver neste capítulo 8, né, nós acabamos de ler. Deus deu a vitória a Israel, tá? Mas deu as vitórias depois
depois que o pecado foi julgado, foi tratado, e aí Deus então viu no coração do povo que eles estavam agora praticando a vontade do Senhor e não a própria vontade, não vivendo nos próprios delitos. E aí eu fui lá na Bíblia e vi que, entre muitos outros textos, o Salmo 119 deixa claro para nós, irmãos, que às vezes a vitória vem pelas portas dos fundos da derrota. Ou seja, às vezes é preciso ser confrontado, né? É preciso sofrer uma derrota para que a gente tome uma posição e a gente encontre a vitória no Senhor. Foi o que aconteceu. Um homem pecou, Israel sofreu. Mas quando foi descoberto o pecado, aquele homem foi tratado, Deus abençoou Israel e agora está dando a vitória. O texto já começa dizendo assim: então disse o Senhor a Josué: não temas e não te espantes. Toma contigo toda a gente de guerra, levanta-te e sobe a Ai. Entreguei nas tuas mãos o rei de Ai, o seu povo, a sua cidade e a sua terra. Está vendo? Deus aqui está prometendo: olha, levanta, não tenha medo, que eu te dei, eu estou te dando a vitória. Só que o capítulo 7 já tinha terminado com uma derrota tremenda. Por isso que aqui nós entendemos que a vitória, ela pode vir pelas portas do fundo da derrota. Então, se você tiver com sua Bíblia aí, abra lá para você ver no Salmo 119, o 71, que você vai ver o que o salmista diz. Salmo 119, 71. Lembrando que o Salmo 119 é grande, né? Veja o 119, 71, diz assim: foi-me bom ter sido afligido, para que aprendesse os teus decretos. Está vendo? Olha o que ele diz: foi-me bom ter sido afligido, para que eu aprendesse os teus decretos. O que o salmista está dizendo aqui? Foi bom Deus ter dado nele, foi bom Deus ter castigado ele, foi bom Deus ter humilhado ele, porque ele foi aprender os decretos do Senhor. Olha que coisa mais incrível: foi-me bom ter sido afligido, para que aprendesse os teus decretos. Então, olha aí, por isso que eu digo ali, ó, às vezes a vitória vem pelas portas dos fundos, às vezes a vitória vem depois que Deus nos afligir, às vezes depois de uma situação difícil é que nós vamos despertar para os propósitos de Deus, para a vontade de Deus na nossa vida. Então foi o que Israel viu, irmãos. Israel pecou, sofreu. Mas aí, ao tratar o pecado, como foi tratado, feita a expiação pelo pecado de Acã, Deus agora dá a vitória ao povo de Israel, dá a vitória pela obediência. A vitória sempre virá para nós pela obediência. Pela desobediência, ninguém vai ser vitorioso. Ninguém vive em vitória vivendo em desobediência. A gente vive em vitória quando não estamos vivendo em obediência, quando obedecemos o Senhor. Tanto que este texto vai dizer lá a partir do versículo 30, esse capítulo vai dizer a partir do versículo 30, vai mostrar para nós um pequeno trecho em que Deus orientou sobre o monte Gerizim para a bênção e o monte Ebal para a maldição. Só que aqui vai fazer referência que Josué leu todas as leis conforme o que estava escrito, leu a bênção e a maldição. Nós vamos encontrar esse trecho no capítulo 27 de Deuteronômio, que começa a falar sobre bênção e maldição. E o 28 vai concluir falando de bênção e maldição. E, na verdade, nós vamos entender que tudo isso, irmãos, faz parte do plano e do propósito de Deus na nossa vida. Tanto a bênção quanto a maldição. E não tem como você ser vitorioso no pecado, porque o pecado vai levar Deus a te dar em troco maldição. Por isso que eu falei aqui um dia, que quem abençoa e amaldiçoa é Deus. Ninguém mais pode amaldiçoar. Se a gente pensa que alguém pode nos amaldiçoar, esquece. Ninguém pode te amaldiçoar. Quem pode te amaldiçoar é Deus, assim como também é Deus quem pode abençoar. Pastor, mas eu imaginava que o diabo podia amaldiçoar. O diabo pode nada. O que o diabo pode é quando nós damos direito legal, damos acesso dele na nossa vida, ele entra. Por isso que a Bíblia vai dizer: não deis lugar ao diabo. Tá bem? Toda vez que o homem anda na presença do Senhor, cheio da graça, o inimigo não tem acesso. Então, queridos, o pecado é a porta aberta para que o inimigo nos atinja, para que sejamos amaldiçoados. O livro de Jó nos dá um exemplo muito claro quanto a isso. O inimigo, Satanás, só atacou Jó depois que Deus autorizou que ele tocasse.
É sempre assim, tá? É sempre assim. Então a melhor solução para nós é, se Deus está nos afligindo, se tem uma situação afligindo a nossa vida, vamos ver onde é, qual está sendo o nosso caminho, nossos passos, para ver se Deus não está permitindo que o inimigo nos atinja. Essa deve ser a atitude, né? Ao invés de murmurar, de reclamar, é o caso que nós vimos, irmãos, no capítulo anterior. Quando Josué entra com o seu povo, o seu exército de 3.000 homens, para enfrentar aquele povo de Ai, e o povo é derrotado, Josué fica desesperado, rasgou as suas vestes, prostrou diante do Senhor e começou a perguntar: Senhor, o que está havendo? O povo está correndo, está fugindo da luta. E aí Deus vai e fala com ele: ó, Israel pecou, acalma, Josué, não fica aí aborrecido demais, levanta-te, porque você está prostrado, verso 11 do capítulo 7, o povo pecou, violou minha aliança, ou seja, vive em pecado, irmãos, violamos a aliança do Senhor, o que vai vir sobre nós é a derrota. Então a derrota é um sinal que tem algo errado. Aí na derrota a gente busca Deus, Deus vai nos dirigir a tomar a posição certa. Por isso que eu digo, por isso que eu coloquei aqui, que às vezes a vitória vem pelas portas do fundo, a vitória vem pela derrota. Por quê? Porque você tem que fazer o que está escrito aqui. Está em derrota? Deus, o que está acontecendo que eu estou em derrota? O que a gente não pode é ser teimoso. Às vezes a gente está em derrota e é teimoso, e continua na teimosia, achando que a gente está muito bem, está tudo tranquilo, está tudo perfeito, e não está. A derrota não é nada, a derrota não é o melhor de Deus para nós. Vamos colocar assim: derrota não é o melhor de Deus para nós. Derrota é um instrumento de Deus para que a gente conserte a nossa vida. Amém, queridos? Põe a vida no altar, tá? A derrota é um instrumento de Deus para a gente ajeitar a vida e buscar o Senhor. É o que nós vamos encontrar. É o que o salmista disse: foi bom eu ter sido afligido, porque aí eu aprendi os teus estatutos. Ou seja, na aflição, o salmista procurou Deus, aí ele aprendeu de Deus. Então, a aflição, a derrota, ela se torna um instrumento de Deus para nos conduzir à vitória, mas não é o melhor de Deus, tá bom, irmãos? Então, o que nós vamos encontrar aqui é isso. Israel viveu isso muito bem, mas quando Israel fez a expiação pelo pecado de Acã, tratou o pecado de Acã, fez o que Deus orientou, Deus então vai dar a vitória para o seu povo, e dá uma vitória linda, 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 com algumas diferenças entre o capítulo 7 e o 8, muito grandes, e que eu acabei anotando ali, tá? Tá bom? Anotei para a gente ver que quando nós estamos no pecado, a gente faz escolhas e toma atitudes erradas, sabia? Agora, quando eu falei para os irmãos da teimosia, quando a gente está vivendo em derrota, mas segue teimando no mesmo caminho, hoje mesmo, quando nós estávamos fazendo uma visita, eu e a Narcil fomos fazer algumas visitas, e numa delas, a gente compartilhando da graça do Senhor, uma irmã disse que estava socorrendo uma outra, que foi avisada 3 vezes do pecado. Só que a pessoa que foi avisada do pecado, por orgulho próprio, por alguma razão, era muito usada por Deus, essa pessoa era muito usada por Deus, por orgulho próprio, ignorou aquele aviso, e agora está numa situação deplorável, e aí a gente compartilhando, teimosia, porque se Deus nos fala com relação ao pecado, e a gente tema, o que vai acontecer? Vai vir derrota. É isso que vem, não tem outra solução, irmão. Derrota não é o melhor de Deus para nós. Deus usa a derrota para a gente aprender e buscar Ele, viver em vitória. Mas nunca vai haver derrota como o melhor de Deus. Você nunca vai encontrar na Bíblia derrota como o melhor de Deus. Para e pensa, desde Gênesis, Deus fez o homem, o seu mais, sua semelhança, colocou no jardim do Éden e abençoou. Deu para o homem comer de todas as árvores, menos da árvore do conhecimento do bem e do mal. O homem pecou, comeu da árvore, veio a derrota. Quando veio a derrota, Deus então tratou de criar daquela derrota um ambiente para a vitória, para a graça. E aí começou a trabalhar desde então a salvação em Cristo Jesus para chegar até nós. Mas na verdade não era o melhor de Deus, não era a escolha de Deus para o homem. Então nunca vai ser, tá, irmãos? A derrota nunca vai ser o caminho melhor que Deus vai escolher para nós. Mas Ele vai usar, Deus sempre vai usar, e nós temos que ficar atentos. Então, não sermos teimosos, tá? Teimosos, guarda isso. Derrota não é o melhor de Deus.
se estamos vivendo em derrota, é Deus nos chamando para um concerto com Ele, porque Ele quer nos abençoar, quer nos dar a vitória, quer sempre estar e nos enchendo da sua graça. Então foi isso que nós vamos encontrar nessa palavra. Agora, note bem, irmãos, que apesar da derrota, neste caso aqui de Ai, ter vindo em virtude do pecado, um erro de cálculo fica claro agora no capítulo 8, né, que Deus orientou Josué a levar todos os homens de guerra, e não apenas 3.000 homens, como os espias falaram no capítulo 7. Eu falei isso para os irmãos na semana passada, que os espias foram lá e falaram com Josué: Josué, não manda muito homem para a guerra não, manda 2, 3.000 homens, tudo bem. Só que nós vimos aqui agora que morreram 12.000 pessoas da cidade. E eu falei para os irmãos se estava bom aquele cálculo. Mandar 2.000, 3.000 para lutar contra 12. Os irmãos lembram disso, não lembram, irmão? Então, aí a gente vai e pensa assim, ainda mais aquela luta naquela época, irmãos, que era a luta de pedra, de pau, de lança, era de espada. Você fazer um cálculo desse, falar, olha, uma cidade de 12.000, vamos ver, 12.000 pessoas, qual o bairro de Patim que tem 12.000, hein? Eu sabia, uns anos atrás, Caravés tinha mais ou menos 10 no último censo. Não sei se é Canaã ou Bom Jardim, irmão. Então você olha de longe uma cidade, tamanho do Bom Jardim, cheio de gente. E aí você manda 2, 3.000 para lutar contra aquilo, você vê que já há um erro de cálculo, né? Tanto que aqui nesse capítulo, Deus manda Josué levar todos os homens de guerra que tinha Israel. Olha só, capítulo 8, Deus vai falar assim, ó: então disse o Senhor a Josué, não temas e não te espantes. Olha bem, verso 1 do capítulo 8. Toma toda a gente de guerra e levanta-te e sobe aí. Ó, que cálculo diferente, né, irmãos? Estão entendendo? Os espias mandou levar 2 ou 3.000 e agora Deus fala, vai, mas leva toda a gente. Você vê que quando a gente está em pecado, irmão, a gente é teimoso, a gente calcula errado, a gente faz tudo errado e depois a gente tem que correr atrás. E depois nós vamos ver no capítulo 8 também, que Josué armou esta estratégia contra eles, levando 30.000 homens para enfrentar esses 12.000. Né? Deus mandou, leva todos os homens, ele levou. A Bíblia diz que fala de 30.000 que eles levaram. E com esses 30.000 ele armou uma emboscada, 5 ficando em determinado lugar e os outros foram armar a cilada. Então, queridos, esse texto é muito significativo para nós, tá? Não só o pecado em si, mas também o erro de cálculo. E eu atribuí o erro de cálculo ao pecado, porque o povo estava obstinado, o povo não estava com o coração voltado. Povo, vírgula, vamos dizer, não o povo, né? Vamos ser sinceros, vamos voltar no capítulo 7. Quantos que pecaram lá no capítulo 7 deu aquela derrota feia para o povo inteiro? Um só. É o que eu falei no estudo passado. Nós, como igreja, não podemos pensar que só eu, por exemplo, é que sou dessa igreja e tudo bem. Não, nós temos que pensar em grupo. Eu tenho que pensar que eu posso te abençoar nesse grupo, como eu posso te amaldiçoar. Que o meu pecado pode te atingir. A gente não pode viver, irmãos, como se fosse uma ilha, porque lá não foi uma multidão que pecou não, foi Acã, e aquilo desagradou a Deus, tá? Então às vezes a gente fica orando e falando, mas ninguém aceita Jesus na igreja, mas a nossa igreja está fria, mas o poder de Deus está longe da nossa igreja, e a gente, como eu disse no culto, no estudo passado, a gente faz igualzinho um time de futebol, os 11 jogadores estão jogando ruim, e a gente culpa quem? O técnico, é ele que vai embora. Então a igreja está ruim, é o pastor que está ruim. A igreja está ruim, é o pastor que não visita, é o pastor que não ora, é o pastor que não jejua. Mas na verdade o que nós estamos vendo aqui é que não tinha nada a ver com Josué. Era um homem da multidão que pecou. Aquele bendito que pecou levou derrota para a nação inteira. Então a gente tem que pensar, somos grupo. Tanto que eu falei na semana passada, se você sabe de algum irmão que está em pecado, alguma irmã que está em pecado dessa igreja, você nem precisa trazer para o pastor não, você tem o dever de ir lá e levar a palavra para esse irmão, para essa irmã. Olha, irmão, eu estou te vendo você numa vida pecaminosa, está aqui, você conserta com Deus, você prejudica o grupo de andar. É assim que a coisa funciona. Mas às vezes a gente vê os camaradas, as pessoas vivendo no pecado, a gente ignora. Deus está te cobrando, tá? Posição. E é assim que a gente tem que caminhar. Nós temos que, presta atenção, nós temos que ler a Bíblia e pegar as lições e trazer para nós, tá, irmãos? Então nós estamos pegando a lição desse capítulo 8.
Então veja só que coisa tremenda. Deus manda levar todos os homens de guerra, e não apenas 2.000 ou 3.000. Eu queria achar aqui agora, eu pensei que tinha riscado a minha Bíblia, mas eu não risquei onde está falando que foram 30.000. Ah, já achei. Versículo 3 do capítulo 8, diz assim, que nós lemos: então levantou-se Josué e toda a gente de guerra para subir contra Ai. Escolheu Josué 30.000 homens valentes e os enviou de noite. Tá, irmãos? Foi homens valentes ainda que ele levou. Agora era Deus que estava dando instrução. Lá o povo estava indo, os espias voltaram. E aí eu vou tirar uma conclusão com os irmãos. Tá? Lá atrás, lá em Cades Barneia, Moisés enviou espias para espiar a terra de Canaã. Eles voltaram e aqueles espias causaram a maior tragédia em Israel. Foram aqueles espias que causaram Deus matar todo o povo de 20 anos para cima lá no deserto. Por quê? Foram 12 espias, 10 voltaram desanimando o povo e só Josué e Caleb voltou animando. Ali Deus falou: volta para o deserto que eu vou matar vocês todo mundo, e depois que essa geração toda morrer, os meninos que saíram de lá do Egito é que vão entrar na terra. Olha bem, 12 espias causaram um estrago. Agora ele manda esses espias para espiar aí, os camaradas volta de lá e fala para ele: ó, não manda todo mundo não, manda só 2, 3 mil. Aí eu fico pensando, será que é uma boa estratégia enviar espia? E aí o que acontece? Ele vai com esse grupo, bem verdade que o irmão Valdeci na semana passada pensou uma coisa muito importante, eu lembro. Ele disse: pastor, nem precisava desses 2.000 para vencer, se eles não estivessem em pecado. E é verdade, o número não importa para Deus, Deus desbarataria aquele grupo todo. Mas os irmãos podem notar que às vezes a estratégia do homem atrapalha Deus a agir. Será que era da vontade de Deus mandar espia? Né? Será que era da vontade? Então a gente tem que pensar, às vezes nossas estratégias, irmãos, só atrapalham Deus a agir na nossa vida. Quantas estratégias você tem aplicado e não tem funcionado? Talvez seja a hora de você se descansar nos braços do Senhor, ir para casa hoje, e nós, antes de dormir, tomar essa decisão: Deus, hoje eu não me preocupo mais, Senhor, hoje eu descanso, hoje eu vou dormir, hoje eu não vou ficar mais pensando que vou fazer isso ou aquilo, hoje eu durmo e descanso nos teus braços, faz a tua vontade. Quem sabe, querido, está na hora, né, da gente fazer isso. Então a gente vê esse caminho que Israel toma agora. Outro detalhe é que, neste capítulo 8, toda a direção vem de Deus, toda a estratégia vem de Deus. E aí Josué sabiamente monta a emboscada e Deus vai e abençoa e dá para a cidade uma vitória tremenda, tremenda, tremenda. Foi uma estratégia. Resumindo aqui, irmãos, o que Josué fez? Criou uma estratégia de confrontar o povo. Só que na verdade, naquele confronto, eles iam fugir como se estivesse perdendo. Fugiram, caminho do deserto. Aí as duas cidades de Ai e de Betel gostaram da fuga e foram atrás. Aí foi todo mundo. E aí havia um outro povo de Israel que invadiu a cidade, que já estava toda aberta, desarmada, sendo que os valentes foram correr atrás do povo de Israel, que estava fingindo que estava perdendo. Naquela hora eles entraram, invadiram a cidade e colocaram fogo. Quando os homens que estavam perseguindo o povo de Israel na guerra viu a fumaça da cidade, desesperaram, e quando voltaram foram pegos de surpresa, e aí tinha gente de um lado e do outro matando eles. Então foi uma estratégia, mas dessa vez Deus estava no negócio, Deus estava envolvido naquela questão, e quando Deus está envolvido, o resultado é diferente, tá bom? Aí, isso aí a gente está falando, tá, de todo o processo da tomada de Ai, que é do versículo 1 até o versículo 29. Aí a partir do versículo 30, a coisa muda muito rápida, né? O versículo, a primeira parte termina no 29, termina assim, mostrando para nós que depois deles matarem todos os homens da cidade, saquearem a cidade, eles pegaram o rei de Ai e o enforcaram. Deixaram ele lá, né, até o pôr do sol no madeiro, né, pendurado no madeiro, e depois retiraram e levantaram sobre ele um grande montão de pedras. Então a cena aqui, ela tem um corte. Eles estavam ainda tomando a cidade, terminando a guerra, que foi matar
o rei de Ai e depois tirar ele que estava pendurado no madeiro. Aí há uma interrupção rápida para dizer que Josué edifica um altar ao Deus de Israel no Monte Ebal, e aí ali ele cuida, irmãos, de cumprir uma ordem que Deus havia dado a Moisés para dar ao povo, que está no capítulo 27 de Deuteronômio. Se você virar sua Bíblia lá, no capítulo 27 de Deuteronômio, você vai ver que quando Deus já estava dando, já no finalzinho, né, dando as instruções para Moisés sobre o que Israel deveria fazer ao entrar na terra, se você abrir sua Bíblia em Deuteronômio 28, versículo 11, você vai ver a seguinte ordem: no mesmo dia, Moisés deu ordem ao povo dizendo, olha, quando houveres passado o Jordão, estas são as tribos que estarão sobre o monte Gerizim para abençoar o povo: Simeão, Levi, Judá, Issacar, José e Benjamim. E estas são as tribos que estarão sobre o monte Ebal para amaldiçoar: Ruben, Gade, Asser, Zebulon, Dan e Naphtali. E aí vai depois destrinchando o nome dessas tribos e começa a falar as maldições, tá, irmãos? Verso 15 vai dizer: maldito o homem que fizer animais de escultura, e aí vai. 16, maldito aquele que despreza seu pai. 17, maldito aquele que removeu os marcos, e vai falando um punhado de maldição. Aí o 28, do versículo 1 até o 14, fala de bênção, e o 15, e o 28, a partir do versículo 15, vai falar de bênçãos. Então, Deus estava dando ordens ali através de Moisés, que assim que eles entrassem na terra de Canaã, era para eles irem no monte Gerizim, metade das tribos, e abençoar Israel. E a outra metade ia para o monte Ebal e amaldiçoar. Então, antes mesmo de Josué descansar desta guerra, de ter vencido o povo de Ai, o versículo 30 mostra que ele vai então cumprir aquilo que Deus ordenou lá atrás, tá? Agora, um detalhe que eu achei importante é que depois da vitória, ao invés dele continuar a invasão terra adentro, Josué dá uma parada para cumprir o mandamento de Deus, tá? Eu até, não sei se eu escrevi, ele escrevi aqui embaixo, olha, depois da vitória não há festa nenhuma, irmãos, mas eles acabam fazendo um culto. É por isso que eu tenho um problema muito sério com o crente, que quando ele vai comemorar uma vitória, ele logo pensa em festa. Não me entra na cabeça. Festa é bom? É bom, mas você sempre vai encontrar as pessoas construindo altares e cultuando a Deus. Então você está fazendo aniversário de casamento, querido, não pense em levar a tua esposa para viajar, para passear, para um restaurante, para nada. Pensa em construir um altar e glorificar a Deus. Chegou o dia do seu aniversário, não pense em festa, em bolo, em pão, pensa primeiro, depois você pode até fazer o bolo e chamar a gente, que a gente vai lá comer, né? Pode fazer sua festa e nos chamar que nós vamos, mas eu quero que os irmãos entendam que não pode ser sua prioridade, nem sua primeira atenção. Eu vou ser sincero, eu nunca lembro de uma vitória, de aniversário, de uma data importante, e eu penso em festa, eu penso sempre em cultuar a Deus. Por quê? Porque é o que eu vejo na Bíblia. E aqui, depois eu quero que você lê o capítulo 8 com calma na sua casa, você vai ver que a guerra praticamente ainda não tinha terminado. O 29 mostra a destruição, matando o rei de Ai e tal. E aí, a Bíblia vai relatar que então Josué construiu um altar ao Deus de Israel, no Monte Ebal. Olha bem, como Moisés, servo do Senhor, tinha ordenado aos filhos de Israel, conforme o que está escrito no livro da lei de Moisés, um altar de pedra bruta para oferecer sobre ele holocausto. E vai dizer então, na sequência, que ele cumpriu aquilo que estava lá no capítulo 27 de Deuteronômio. No Monte Gerizim, no Monte Ebal, o povo foi lá para abençoar. Querido, por que eu te digo isso? Eu te digo isso porque o inimigo tem entrado nos corações e tem distanciado as pessoas de Deus, até mesmo nas coisas mais simples. Não tem essa, querido. Se Deus te deu vitória, você está aí com 30, 40, 50 anos de casado, ou 5, 10, 15, não importa. Você vai, no dia do teu casamento, no dia do teu aniversário, é tal. Lembra-te do teu Criador naquele dia. Agradeça a Ele. Faça uma oração, faça um culto, se você quiser. Deixa o bolo para depois. Agora, o problema é que a gente está colocando o bolo primeiro. A gente está colocando primeiro a graça. Desculpa, está colocando em segundo plano, terceiro, quarto, a graça de Deus sobre nós. Por que os casamentos, as vidas estão tão ruins? Por que será?
Por quê? Nada mais do que isso, a pessoa não tem lembrado de Deus, tem lembrado de festa, de passeio e de ir embora. Eu falo, não é por orgulho não, e nem também por falsa humildade. Mas nós casamos lá, no meu casamento foi num domingo de manhã, sei lá, eu acho que no outro domingo, na semana a gente estava na igreja, não é? Foi isso? E esse lua de mel, sabe onde foi? Lugar nenhum. Na casa que a gente tinha alugado para viver. Pastor, mas não tem nada a ver. Tem, querido, é a sua prioridade. Se você de fato crê que Deus existe, que Ele é galardoador, que é Ele que tem te dado, tem te abençoado, então você vai lembrar primeiro dEle. As primícias, presta atenção, você está na lei, as primícias serão de Deus. O que é primícia? Primícia é o primeiro fruto, é o melhor. Você vai tirar o melhor. Simbolicamente, tudo em você vai estar voltado para dar o melhor para Deus. Então, o melhor para Deus é, no dia do meu casamento, eu me lembrar, Deus, obrigado, tantos anos que eu estou casado. E aí a gente não está nem aí para as demais coisas, e aí a gente vai somando os anos. Eu vi uma reportagem, quero ler ela completa, de um casal que completou, acho que foi, parece que é 84 anos casados. Então, você já imagina que eles estão velhinhos, né? Vamos dizer, casaram com 18, né? O quê? 84 mais 18 dá quanto? 84 mais 18. Beirando 100, não é? Não é? Beirando 100. E aí esse casal diz que, qual o motivo deles estarem casados tanto tempo? Eles dizem lá, Jesus é o primeiro no nosso casamento. Mas às vezes a gente fala que Jesus é o primeiro no casamento, mas não é nada. A gente esquece dele, esquece muito. A gente só lembra dele na crise. Então, irmãos, eu anotei isso aqui com muito carinho para você prestar atenção. Mal a guerra tinha acabado, nem explica direito o que fizeram. Aí dá essa pausa, versículo 30 para baixo, para dizer que Josué lembrou de, ao invés de qualquer coisa, cumprir o mandamento. Foi basicamente um culto que ele fez aqui, porque ele vai e pega e cumpre o mandamento que estava lá em Deuteronômio 27, do versículo 11 ao 13. Vai fazer com que o povo vá para o Monte Gerizim, para o Monte Ebal e cumpra a palavra do Senhor. Se você pegar o versículo 33 do capítulo 8 de Josué aí, você vai ficar um pouco confuso, mas tudo bem, nós podemos ler e depois você vai entender. E todo Israel, estrangeiros e naturais, com seus líderes oficiais e juízes, estavam de um e de outro lado da arca, perante os sacerdotes levitas que levavam a arca da aliança do Senhor. Metade deles estava em frente do Monte Gerizim, e a outra metade em frente do Monte Ebal, como Moisés, servo do Senhor, tinha ordenado para que abençoassem o povo de Israel. Aí dá a entender o quê? Que eles estavam só para abençoar, não era? Mas na verdade o mandamento era que um grupo fosse no Monte Gerizim para abençoar, e a outra metade de Israel fosse para o grupo, para o Monte Ebal amaldiçoar. Então o texto aí dá um duplo entendimento para nós, mas na verdade a gente tem que ler a Bíblia sempre dentro do seu contexto. E aí quando você volta aqui em Deuteronômio 27, 11 e 13, você vai ver que está especificado. Gerizim era um grupo que ia subir nesse monte para abençoar, e o Monte Ebal, você ia subir no Monte Ebal para poder amaldiçoar. Gerizim abençoar, Ebal amaldiçoar. Aqui dá a entender que ou estava nos dois para abençoar, ou no Ebal, né, para abençoar. Mas fica tranquilo, isso aí não vai nos prejudicar em nada. Depois, verso 34, diz que ele leu em alta voz todas as palavras da lei, está vendo? A bênção e a maldição, que se encontra em Deuteronômio 27 e 28, tá, irmãos? Ele leu toda a palavra da lei, a bênção e a maldição, conforme tudo que está escrito no livro da lei. Verso 35, irmãos, palavra nenhuma houve de tudo que Moisés ordenara que Josué não lesse perante toda a congregação de Israel, e as mulheres, e os meninos, e os estrangeiros que estavam no meio deles. Então você vê que foi um momento muito importante, e esta é a primeira vez que a Bíblia registra que houve uma leitura pública da lei de Deus para o povo de Israel dentro da terra prometida. Aí já era tomando posse da terra. É o primeiro momento, tá? É um momento em que Deus deu vitória a eles depois de dar derrota, tá? Deus está dando vitória depois de dar derrota, tá? É assim que funciona.
E eu termino dizendo essas palavras: depois da vitória não há festa, mas sim há culto. Olha que coisa mais linda, né? Não teve festa, teve culto. Não teve churrasco, teve culto. Eles não mataram as ovelhas, os bois, que eles pegaram despojo. E olha que aqui fala que eles pegaram muito despojo. Não pegou aquilo e fez um churrasco, nem mesmo fez um sacrifício para oferecer a Deus, nada disso, porque ali eles comeriam da carne. Não, ele foi, reuniu o povo para abençoar, para amaldiçoar como a lei manda, leu todas as palavras da lei, como Deus tinha ordenado. Então foi uma coisa longa, uma coisa prolongada para o povo de Israel. Então nós podemos concluir o quê? Baseado neste capítulo 8, claro, e aí tomando como base também o capítulo 7, nós podemos concluir que a derrota não é o fim, tá? Nunca pense que a derrota é o fim. Ah, eu perdi, fui derrotado, acabou, o que eu vou fazer? Derrota não é o fim, mas pode ser o caminho para a vitória. É o que eu disse, passa a observar. Se tu tens vivido em derrota, observe se você tem tomado as escolhas e as decisões certas. Porque se você começar a ouvir Deus e tomar a decisão certa, Ele vai converter a derrota em vitória. Agora, não há vitória senão dentro da vontade do Senhor. Então, derrota não é o fim, mas pode ser o caminho para a vitória. Às vezes Deus nos leva no lugar da derrota, para que agindo de forma diferente, Ele possa nos dar a vitória. Por que eu coloquei essa última parte? Às vezes Deus nos leva no lugar da derrota, pelo seguinte: aí foi a cidade que Israel foi derrotado por causa do pecado. Ok, Deus faz Josué levar o povo outra vez em Ai, que foi a cidade da derrota, para que no lugar que eles foram derrotados, Deus pudesse dar a vitória a eles, porque eles agora estavam agindo diferente. Amém, querido? É isso que você vai ver. Eu estou pegando aqui agora e trazendo para uma realidade mais clara as coisas, mas só que o diabo lança em nós uma coisinha chamada trauma. Quase todos nós aqui já passou por algum trauma na vida, e em geral o nosso trauma é o seguinte: onde a gente foi derrotado, ou onde a gente foi envergonhado, a gente nunca mais quer pôr o pé lá. O diabo pôs isso em nós hoje. Você acha que isso é vergonha? Não é vergonha não, isso na verdade é a armadilha do diabo, porque o que Deus fez aqui foi o seguinte: Israel foi toda envergonhada, no capítulo 7 mostra, dentro de Ai, 3.000 homens fugiram, porque 36 foram mortos, fugiu envergonhado, o povo todo fugiu. Agora eu quero que você imagine, irmão, para e pensa comigo, um exército de Israel chegando cheio de moral. Para e pensa numa coisa que me veio agora em mente. Israel estava cheio de moral, os muros de Jericó caíram, Jordão abriu, o Mar Vermelho já tinha aberto. A Bíblia diz que a cidade inteira estava com medo de Israel. Israel deve ter chegado cheio de moral agora em Ai, cheio de pose, achando que eles eram o tal, e aí começa a fugir aquele povo inteiro. Imagina que a mulherada, aquela homaiada, tudo fugindo. Que vergonha, e foi tanta vergonha, na verdade, tá, querido? Eu estou dizendo isso para você de maneira figurada. Foi tanta vergonha que Josué, o versículo 6 do capítulo anterior diz: então Josué rasgou sua veste e prostrou perante o Senhor em terra. E aí ele disse, as autoridades de Israel fizeram o mesmo, né? E aí ele disse ao Senhor: por que fizeste este povo atravessar o Jordão? A vergonha era tanta da derrota que Josué rasgou as vestes diante do Senhor. Irmãos, só que ele chega agora perto de Ai, cheio de pose, e toma essa vergonha. Agora Deus pega e fala com eles aqui, no capítulo 8, levanta-te, não temas, vai em Ai, porque eu dei todo aquele povo para você. Ou seja, o que Deus faz? Deus nos leva no lugar da derrota, para que nós, agindo de forma diferente, tenhamos a vitória. Só que o diabo lançou um tal de trauma. Hoje a gente é derrotado. Ah, não quero nem passar mais naquela rua, porque foi a rua da minha vergonha. Ah, fui derrotado, envergonhado no trabalho, nunca mais eu quero nem ver aquele trabalho na minha frente, aquela empresa. Ah, eu fui envergonhado em tal lugar, nunca mais eu não quero nem ver. E Deus, irmãos, trabalha num coração contrito, aflito e humilde. Deus nos leva a fazer no lugar da derrota para nos dar a vitória. Só não é para acontecer igual naquelas músicas que a gente canta no rádio aí, né? Quem te viu passar na prova e não te ajudou,
como é que é as músicas assim, né? Agora vai ter que te engolir, alguma coisa assim, né? Assim, então, uns trem assim. Não, né? Isso aí para mim é besteira, isso não tem teologia nessas músicas não. Isso é a mesma coisa de se exaltar, tipo assim, você for humilhar, agora vão ter que te engolir, você vai passar no tapete de vermelho, nada disso, irmão. Deus não nos leva em tapete vermelho nenhum. O que Deus faz é, nos leva no lugar da derrota, para ali nos ensinar a ser humilde, e aí Ele vai dar a vitória. É o que Deus falou, por isso que Deus fala com Josué essa palavra linda, 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 linda. Não temas. Quando o povo tratou a questão do pecado de Acã, versículo 1, Deus fala, não tenha medo e não te espante. Toma toda a gente de guerra que você puder, vai em Ai, vai na cidade que você foi envergonhado, vai na cidade que o povo de Israel saiu correndo de medo, vai lá que eu já dei aquele povo todo para você. Está vendo, querido, que lição que a gente tira? Humildade, mansidão, domínio próprio, isso, fruto do Espírito, não tem esse negócio não, fomos derrotados, ok, eu fui derrotado, eu reconheço que eu fui derrotado, só não vou me entregar, mas fui derrotado, amém, queridos? Só não vou me entregar, mas eu fui envergonhado, não vou me entregar, e nem querer também ser temoso, igual eu falei para vocês, não adianta ser temoso, se nós fomos derrotados e envergonhados, nós fomos derrotados e envergonhados, tá? Essa semana eu fui compartilhar da graça do Senhor com uma pessoa, e falei para essa pessoa, irmão, a gente tem que aprender que nós temos limite. Falei, irmão, aprende a ter limite, irmão. Você tem que saber que você só pode ir até onde, até tal lugar, depois você não pode. E dei meu exemplo. Falei, rapaz, eu não posso querer sonhar em ser igual aquele pastor tal, da igreja tal. Não, irmão, eu tenho um limite, o meu limite é esse, eu sou isso aí. Eu junto só 5, 10, 15, um grupinho pequeno. Agora, se eu olhar para o outro que junta um grupão e eu começar a querer ser igual, não, irmão, nós temos limite, o meu limite é esse. Eu sei que eu estou dando o melhor de mim para Deus e para a igreja, então eu estou satisfeito, é o meu limite. Agora, vale a pena você querer ser aquilo que você não é? Não. Qual que é o teu limite? Descubra qual que é o teu limite e Deus vai te usar dentro do teu limite. Amém, queridos? Você vai ser bênção para muita gente, mas dentro do teu limite. Se o outro lá pode cuidar de 10 mil, 20 mil, 30 mil, eu não tenho essa graça de Deus, essa capacidade. Então vamos cuidar do que Deus deu. E aí eu ainda citei para essa pessoa que a gente visitava e compartilhava da graça, o exemplo de João Batista e de Jesus. Sabe aquela frase que João Batista disse, que todo mundo usa, importa que ele cresça e que eu diminua? Aquilo ali, tem muita gente que fala aquilo igual o papagaio da minha avó. Poucos aqui sabem, mas a minha avó Maria, mãe do Tijonas, mãe da minha mãe, tinha um papagaio que louvava a Deus mais afinado e mais bonito que muitos de nós, mas ele era um papagaio. Ele cantava uns 2, 3, né, Diona? Mas lindo, afinadinho. Mas ele era um papagaio. Tem crente que é igual papagaio, pega a Bíblia e fala igual papagaio. Não, irmão. Quando João Batista disse, importa que ele cresça, que eu diminua, primeiro, João Batista entendia o limite dele. Eu não posso competir com esse homem, porque eu sei que ele é o Messias, o Filho de Deus, então esse homem vai longe, eu não vou. Então quando os discípulos de João Batista começaram a sair, o ministério de João Batista estava começando a falir, em vez de João Batista ficar triste, ele ficou alegre. Por quê? Porque ele entendeu, esse é o meu limite. Eu não sou Jesus, eu não vou poder fazer o que ele faz, eu só pude fazer o que ele me deixou fazer, esse é meu limite, acabou. João Batista ali estava jogando a toalha, não estava? Estava falando, pode deixar. E aí o fim de João Batista é o pior que se pode esperar de um ministro de Jesus, ungido pelo Senhor, né? Os irmãos sabem qual foi o fim de João Batista, não foi? Qual que foi o fim dele? Abriu igreja fora de Israel, né? Abriu um ministério grande, não foi? Qual foi o fim de João Batista? Tadinho. A vitória dele ali não teve sabor de mel, não. Foi ruinzinho. Então, querido, é isso. Agora a gente vê João Batista falando e pega esse tem e fala por aí. Não, irmão, não é bem assim. É isso que nós colocamos ali, ó. Às vezes Deus nos leva no lugar da derrota para que a gente agindo diferente, eles não dêem a vitória. Derrota, na verdade, muitas vezes é quando a gente reconhece os limites. Eu entendo o meu limite, é só até aqui, então eu estou contente que chego até aqui e Deus vai dar graça. Quantas almas você pode ganhar num ano se você entender, conhecer seu limite? Eu só posso vir até aqui, não posso mais não. E Deus vai levantar um outro para te conduzir melhor. Melhor. Então é assim que a coisa funciona, tá, irmãos? Então guarda isso no teu coração. Derrota não é o fim, não desanima, não pense que tudo acabou. Se você
Buscar o Senhor pode ser o caminho para a vitória. E nunca seja orgulhoso nem orgulhosa, porque Deus às vezes nos leva no lugar da vergonha, da derrota, para que nós, agindo agora diferente, Ele nos dê a vitória. Mas nunca confunda, aquilo ali não é igual as músicas dizem, que os outros vão ter que te ver agora em vitória. Não, Deus te manda no lugar da derrota, é para te humilhar, é para quebrar o vaso, para fazer o vaso de novo e fazer bonito do jeito que Ele quer que faça. Aí você vai ver o gosto da vitória, é aquela vitória lá dentro do nosso coração, quando a gente reconhece, esse é o meu limite, e agora eu vejo a graça de Deus operando em mim. Amém, queridos? Josué jamais vai poder dizer, nós vencemos aí com a nossa própria força, mas ele vai poder dizer, nós vencemos aí, porque o Senhor estava conosco e Ele nos deu a vitória. Amém, queridos? Deus abençoe o teu coração, te fortaleça, em nome do Senhor Jesus Cristo. Pai querido, muito obrigado por esta noite linda e maravilhosa. Intercedemos pela irmã Aparecida, intercedemos pela Niluane, pela irmã Eva, intercedemos pela irmã Lindaura, porque elas estão doentes, lutando, meu Deus, a saúde física. Pedimos a Ti um milagre na vida de cada uma delas. Peço ao Senhor um milagre em cada um de nós também. Quero pedir que o Senhor nos dê graça para entender que a derrota não é o fim. Muito pelo contrário, a derrota pode ser o caminho para a vitória, se nós olharmos para Cristo, o autor e consumador da nossa fé. O Senhor disse, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. Então nós queremos viver essa palavra. Deus, tira de nós também todo o orgulho próprio, aquele ego, que nos faz pensar que o lugar da derrota, meu Pai, é um lugar para se andar distante, para se esquecer, mas que nós possamos entender que muitas vezes o Senhor nos leva no lugar da derrota, para ali quebrar o vaso, e nos ensinar o quanto nós precisamos do Senhor. Ó Deus, nós nos colocamos nas Tuas mãos, Te agradecendo pela bondade e pela misericórdia do Senhor. Que nesta igreja, Pai, só tenha homens e mulheres vitoriosos para a glória do Teu nome. Que esse povo do Senhor seja abençoado em todas as áreas, seja feliz, ó Deus, lá no fundo da alma, por causa da presença do Senhor. Seja um povo próspero, ó Deus, tanto na vida material quanto espiritual, por causa da presença do Senhor na nossa mente, no nosso coração e no nosso dia a dia. Muito obrigado, mais uma vez, nós te agradecemos por cada vida aqui presente, pela oportunidade deste estudo. Leva-nos em paz, é o que nós te pedimos agradecidos, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Aleluia. Deus te abençoe e te guarda, irmã.